Senador Eduardo Suplicy, segundo informações que chegaram ao meu gabinete, há um movimento dos setores mais conservadores do país. Eu não acredito que o empresariado nacional de ponta tenha essa posição, mas, por prevenção, eu venho à tribuna. Há um movimento para que seja revogada, que seja destituída a atual política do salário mínimo, que garante a inflação mais PIB, que com certeza, se olharmos a torno de 15 anos atrás, o salário mínimo sai de $60 e se aproxima dos $350. Devido a isso, resolvi vir à tribuna falar sobre esse tema como uma forma de responder, inclusive, àquela grande reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, onde tentaram construir argumentos, para mim, que não são sólidos, na linha de acabar com a política atual do salário mínimo, que eu tive a alegria de ser um dos construtores. Aproveito esses 20 minutos, senhor presidente, para falar um pouco sobre o salário mínimo. Em 2005, escrevi o livro intitulado Salário Mínimo, uma História de Luta. Nessa publicação, trouxe um pouco da história, que começou em 1986, num debate lá no Rio Grande, e a partir daí eu fui eleito deputado federal constituinte. A nossa história política sempre foi marcada pela defesa do direito dos trabalhadores e sua inserção numa sociedade mais justa. A política de valorização do salário mínimo foi uma das minhas bandeiras pela qual lutei durante, eu diria, décadas. Uma conquista, lembro, claro, bem antes de senador, dos anos 30, instituída já ali durante o governo de Getúlio Vargas, sofreu doravante inúmeras alterações, desde então, acumulando distorções e perdas com o passar do tempo. Nessa luta, posso dizer que perdi, sim, algumas batalhas. Fui criticado por economistas, articulistas, opositores e até por parlamentares que diziam que eu queria, demagogicamente, quebrar o país, porque naquela oportunidade eu dizia que o salário mínimo poderia ultrapassar a barreira dos $100. Nunca nos rendemos. Nunca saímos da frente de batalha. Nunca deixei de lutar. Prosseguimos defendendo os nossos ideais com coerência e com coragem. Sempre defendi um valor capaz de se tornar um instrumento eficaz ao combate das desigualdades e que fosse avançando na proteção social dos trabalhadores. Disse na época, essa é a minha luta, é a nossa luta, é a nossa vida. O presidente Lula, senador Suplicy, numa ocasião, quando eu publiquei esse livro, ele escreveu, palavras dele, na Constituinte, Paim foi intransigente na defesa do direito dos trabalhadores. Eu sempre digo que se a gente tivesse, quem sabe, uns 20 ou 30 sindicalistas com a mesma dedicação e o compromisso com os trabalhadores e a elevação do salário mínimo e no combate aos preconceitos, com certeza nós poderíamos ter avançado ainda mais na Constituinte, nas conquistas dos interesses dos trabalhadores brasileiros. Mas, senhor presidente, para mim, as derrotas parciais foram sempre um estímulo para lutar ainda mais. Em 1996, apresentei na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1847, que tratava da política nacional de recuperação do salário mínimo, reajustando na época para R$ 180. O resultado foi a criação de um grupo de estudo no Ministério do Trabalho para tratar do assunto e da criação de um novo texto que seria incorporado à própria CLT. Ao final dos trabalhos, apresentaram uma PEC,
alterando a Constituição, que retirava o caráter social do mínimo, definindo como parâmetro de reajuste as oscilações do mercado de trabalho. Foram inúmeras audiências públicas, vigílias, greves, até greve de fome, para que não deixasse-se alterar o texto da Constituição. Tudo isso está no livro que resgata essa história. Em 1999, organizamos a Frente Parlamentar pela Dignidade do Salário Mínimo. Conseguimos reunir mais de 100 deputados, dos quais mais da metade, inclusive, na época, eram da base da sustentação do governo. Em 2000, o governo brasileiro enfrentou severas críticas em relação ao valor do salário mínimo, que representava algo em torno de $60. Quando cheguei ao Senado, em 2003, veio um aceno de esperança com a eleição do presidente Lula. Entendi que, finalmente, podíamos dar um novo rumo às políticas sociais no país. Afinal, se completava ali 16 anos de luta em defesa de um salário digno para os trabalhadores. No início de 2003, apresentei no Senado o PLS número 5, com o qual pretendia o estabelecimento de um mecanismo legal que definitivamente protegesse o salário mínimo de injunções políticas momentâneas. O projeto propõe um reajuste equivalente à inflação e o dobro do PIB. Por incrível que pareça, esse projeto não avança no plenário do Senado. Mas nesse mesmo ano, o presidente Lula, atendendo o clamor não só meu, mas das ruas, aumentou o salário mínimo de R$200 para R$240 por medida provisória. Lei 10.699 de 2013. Um aumento significativo de 20%. Iniciamos ali um novo rumo em prol da valorização do salário mínimo. Um novo ciclo marcado por reajustes anuais significativos, provocado por pressão dos movimentos sociais, pela atuação firme do Congresso Nacional e, claro, pela sensibilidade do presidente Lula. Em 2005, apresentei o PLS 314, baseado na aplicação de um índice de 5,5% a título de previsão inflacionária e de 26,51% a título de aumento real, perfazendo assim o valor do salário mínimo para R$ 400,40. A matéria também não avançou como devia ter avançado no Congresso, mas não paramos aí. Saliento que sempre defendi a aprovação de uma política permanente de reajuste do salário mínimo, um escudo contra oscilações políticas e econômicas muito melhor que os aumentos pontuais. Nesse sentido, criamos por ato conjunto, número 3 de 2005, aqui no Congresso, uma comissão mista destinada a efetuar estudos visando apresentar sugestão para aquilo que eu tanto sonhava, uma política permanente de reajustes para o salário mínimo no nosso país. Tive a honra de ser reeleito relator. Realizamos 15 audiências públicas em várias capitais, nos estados, com efetiva participação do Ministério do Trabalho, empresários, trabalhadores, servidores públicos, donas de casa, aposentados, pensionistas, além de pesquisadores do IBGE, do IPEA e da Fundação Getúlio Vargas. O relatório produzido por mim tem uma relevância única, pois se constitui em um documento histórico que foi transformado também num livro, na medida em que propõe, talvez pela primeira vez na história desse país, um mecanismo de reajuste anual permanente para o salário mínimo. Resumidamente, o meu relatório dizia, senhor presidente, relatório que foi aprovado por unanimidade, mínimo de R$ 400 lá em 2007. Adoção de uma política de reajuste permanente com base na inflação, mais o dobro do PIB. Que o mesmo reajuste dado ao salário mínimo seja concedido aos benefícios de todos os aposentados e pensionistas. Desoneração gradativa, já lá naquela época eu falava, da folha de salário, transferindo o faturamento para o lucro, baseado num percentual que sairia de 22% para 15%. Fim do fator previdenciário, criação de mecanismo de recuperação do valor de compra das aposentadorias.
O relatório recomendou ainda a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC 228 de 2004, que aumenta em 1% a arrecadação dos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, portanto, já foi contemplado. A aprovação da PEC 24 de 2003, também de nossa autoria, que estabelece que os recursos da Seguridade Social deveriam permanecer na Seguridade. A aprovação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante, Fundep, que hoje se tornou no Pronatec, PEC 24 de 2005, ressaltamos que, de imediato, ali apontávamos um investimento de cerca de 6 bilhões de reais. Repito, Fundep que apresentei lá naquela época, que hoje é o Pronatec. Seguindo minhas convicções, entendendo que a luta pelo salário mínimo, que cumpra o que manda a Constituição, é a duplicação do seu poder de compra em 4 anos. Fazia parte do ideário de uma luta que eu tocava dia e noite. Fiel à minha história, fiel às minhas bases, fiel às minhas convicções. Em 2007, por fim, é aprovada uma medida provisória, MP 362 de 2007, com um reajuste de 8,57 e o salário mínimo chega, então, naquela época, a R$ 380 a partir de 1º de abril daquele ano. O governo federal enviou ao Congresso um projeto de reajuste de salário que não foi deliberado a tempo, por isso, a medida provisória. O projeto estabelecia uma política constante de reajuste de salário mínimo até 2023, que posteriormente, baseado no nosso próprio relatório, que foi fundamental, essa proposta então é aprovada. Em 2008, 2009 e 2010, o salário é instituído por medida provisória, mediante as MPs 421, 456 e 474. Em fevereiro de 2011, é editada a Lei 12.382, que traça a primeira política de reajuste para o salário mínimo com o prazo de vigência de 5 anos, portanto, validade até 2015, fixando o valor em 545 a partir de 1º de janeiro do mesmo ano. Segundo as novas regras, o salário será definido por decreto com base na variação do Índice Nacional do Preço ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada nos 12 meses anteriores ao mesmo reajuste. Por fim, a norma prevê que até 31 de dezembro de 2015, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo para o período compreendido entre 2016 e 2019, inclusive. Digo que, finalmente, depois de muita peleja, conseguimos uma política de valorização do mínimo para o bem do povo brasileiro. Temos hoje um salário mínimo de R$ 724. Vivemos um momento bom na linha do emprego. Enquanto que muitos países da Europa oscilam numa taxa de desemprego de 25% a 30%, no Brasil fica em torno de 5% e o salário mínimo continua crescendo. Posso dizer que nossa luta iniciou com a pretensão de ultrapassar os $100 e hoje podemos dizer com satisfação que é pouco ainda, mas já ultrapassamos os $300. Desde a instituição da política de reajuste, não podemos deixar de observar o impacto que teve na vida dos brasileiros. A valorização do salário do trabalhador proporcionou, com certeza, melhores condições de vida para a nossa gente, reduziu as desigualdades sociais e a enorme concentração de renda vigente no país. Com certeza, contribuiu muito para que a gente possa dizer que, nesse período, tiremos da miséria absoluta mais de 40 milhões de brasileiros. Passo a passo, estamos conseguindo implementar o mais amplo programa social do país, que é a política de valorização do trabalho, mediante a instituição de um salário digno, mesmo sabendo que ainda estamos longe do ideal. A referida política impacta positivamente a vida de 48 milhões de brasileiros, aquece o mercado interno e estimula o investimento. Segundo o dado do Diese, teremos um impacto de 28,4 bilhões de incremento de renda na economia e 13,9 bilhões na arrecadação tributária sobre o consumo.
No âmbito da Previdência Social, o impacto será tão somente de 12,8 bilhões, uma cifra pequena se compararmos com os benefícios sociais que a medida trará para o Brasil, em especial para o nosso povo, a nossa gente. Vale lembrar que o atual mínimo corresponde a 2,21 cestas básicas, a maior média anual desde 1979, segundo o Diese. Tudo isso, senhor presidente, nos deixa otimista, porque olhando para trás, percebo que a luta não foi pequena, mas valeu cada segundo, cada noite perdida, cada lágrima derramada. Para encerrar esta fala, quero falar do projeto que fui relator aqui na casa já aprovado em 2 comissões, que é de autoria do senador Mário Couto. Eu fiz um substitutivo, e nesse substitutivo eu estendo a política do salário mínimo por mais 10 anos, garantindo assim que o salário mínimo continua tendo o crescimento da inflação mais PIB e estendo essa mesma política para os aposentados e também pensionistas. Dessa forma, achamos adequado que essa nova redação que será dada garanta também para os aposentados e pensionistas um valor idêntico ou semelhante àquele que é dado ao mínimo, baseado na política da inflação mais PIB, ou mesmo na política do crescimento real da inflação, mais o que se garante em crescimento da massa salarial, o que é medido pela Previdência e pela própria fonte do Fundo de Garantia. Nada mais justo, senhor presidente, que compartilhar com aqueles que deram o suor durante toda a sua vida laboral, um reajuste para que possam usufruir com dignidade a sua velhice. Para encerrar essa fala, quero repetir uma frase dita em 2003, quando estava na vice-presidência dessa casa. A história de nossa luta pela dignidade do salário mínimo e a defesa das minorias se confunde com a nossa vida parlamentar, que já ultrapassa 2 décadas, no exercício de 4 mandatos de deputado e de 2 mandatos de senador da República. É impossível desassociar uma da outra, como pretendem alguns que mudam de opinião ao sabor do vento. Senhoras e senhores senadores, tenho a convicção que não existe caminho para o desenvolvimento de uma nação que não passe pela valorização dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, do combate a todo tipo de discriminação. Termino só dizendo, senhor presidente, que quando apresentei a última proposta de política para o salário mínimo, era a inflação o dobro do PIB, mas eu sabia que na negociação final ficaria a inflação mais PIB, e isso se tornou real, e nós podemos então apontar para quem sabe, ali em 2030, nós tenhamos um salário mínimo por projeção que pode chegar a $1.000, aí sim teremos um salário mínimo a nível de primeiro mundo. Era isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que algumas coisas eu comentei que considerem na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado. Conceda a palavra.